Paz, irmãos, vamos lá para a aula texto 1, né? Nós vamos falar sobre a lição 5 e a lição 6. Essa parece estar menos, mais tranquila, né? Dá a impressão de ter menos conteúdo. Talvez fique mais fácil aí para as próximas aulas. Mas para estar auxiliando, eu vou estar gravando alguns vídeos aqui para ver se nós absorvemos melhor, né? A lição. Tem tanta coisa aqui para absorver. Eu tá falando algumas coisas aqui, né? Depois a gente vai estar refalando, né? Ou reforçando nas aulas e com certeza isso vai ficando mais fixo na nossa mente. O texto 1 da lição 5 fala o ministério de Filipe aos samaritanos. Do capítulo 8, versículo 1 ao versículo 25, né? Que vai falar a questão como nós já falamos, a questão que Lucas escreve, ele tem esse foco, né, de mostrar a inauguração da igreja, né, ali em Atos capítulo 2, e ela transcrever, né, esse caminho saindo ali de Jerusalém, Judéia, Samaria, até alcançar aí os confins da terra, assim como Jesus, ele profere ali que essa seria a função do Espírito Santo na vida deles. E isso acontece, mas tem um caminho, né, seguindo para que isso aconteça. E é isso que vai estar falando. Aqui vai falar novamente daquela divisão, né, a qual nós podemos usar para estudar o livro de Atos, que é a igreja em Jerusalém, a igreja na Judéia e Samaria e depois os confins da terra. Que aqui, né, tá aqui Jerusalém do capítulo 1 ao capítulo 7, do capítulo 8 ao capítulo 12, alcançando a Judéia e Samaria, capítulo 13 ao 28, né, alcançando até os confins da terra. Lembrando que aqui, né, capítulo 1 ao capítulo 7, a igreja ali, Jerusalém, nós já vimos algum acontecimento, né, ali, por exemplo, no capítulo 3, que vai falar ali sobre a cura do homem que estava ali à porta, mendigando, e passa ali Pedro e João, e acontece aquele milagre, e ali, né, a igreja está ali, operante, né, trabalhando ali. Após, né, aquele momento, houve o discurso ali, a pregação de Pedro, e almas se converteram, assim como igualmente, né, em Atos capítulo 2, registra ali a descida do Espírito Santo. Pedro também se levanta para evangelizar e também ali alcança inúmeras almas. E aqui vai falar então, né, o capítulo que nós entramos, o capítulo 8, já começa a falar da igreja saindo de Jerusalém, alcançando Judéia, Samaria, assim por diante, né? E o motivo que faz com que essa igreja saia, por que isso acontece? É o que trata aqui o texto e através de quem, né? Que vai falar aqui, tá? Através de Filipe, tá? Vai falar que a questão do texto, né, está em Atos capítulo 1, versículo 8, que a promessa de Jesus era essa, né, que o Espírito Santo ia capacitar eles para que eles fossem testemunhas, tá? E aqui vai falar a respeito do evangelismo, né, vai apontar aqui, ó, 12 principais princípios do evangelismo em Atos capítulo 8. Primeiro princípio é que Deus usa a circunstância para espalhar o seu evangelho. Que circunstância foi usada aqui? Acontece que houve o primeiro mártir, começa a perseguição e a igreja sai para evangelizar. Segundo, cada crente é um testemunho de Cristo. Então a igreja, ela sai, e cada um que sai, né, dessa situação, parecia que estava cômodo ali em Jerusalém, cada um se torna aí um evangelista, né, que sai espalhando o evangelho. A palavra é uma semente, né, é isso, né, eles anunciavam a palavra. O que eles anunciavam? Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo quer salvar e ele vai retornar para buscar a igreja. Um colhe onde o outro semeou, né? Parece aqui que eu vejo igualmente o ministério de Cristo, né? Que Cristo manda os 70 ali à frente, porque era a cidade que ele iria visitar, e é o que começa a acontecer. Vai uns irmãos à frente e outros, né? Começam, parece que confirmando, né? Aquilo que acontece biblicamente, né? Uns plantam, né? Que Paulo escreve. Uns plantam, outros regam e Deus dá o crescimento.
o 5, né, vai falar o primeiro testemunho cristão deveria ser doméstico em Jerusalém, né? É isso, a promessa com a capacitação do Espírito Santo, aconteceria isso, seria minha testemunha em Jerusalém, isso aconteceu, mas parece que eles ficaram engessados ali, não saía dali, né? E assim na nossa vida também, né, que o texto vai falar que nós devemos evangelizar onde nós estamos para poder alcançar outros lugares. O evangelho é para todo mundo, é isso que a princípio, né, Deus estabelece através de Cristo para que mais vidas sejam alcançadas, tá? Daí tem as referências. Deus se importa com a multidão e com uma só pessoa, né, que é isso, né? Vai falar a respeito do eunuco ali, né, a qual Felipe, mas aí é a partir do versículo 26, nós trataremos em outro texto, mas especificamente que Felipe encosta ali e leva uma pessoa a se batizar e assim por diante, tá? Isso nós vemos também no ministério de Jesus, tá? Não a preocupação apenas por multidões, mas por pessoas. Nós vemos Jesus se preocupando ali com a mulher samaritana, nós vemos Jesus atendendo ali Nicodemos, né? Então tem pregações que para uma multidão, para uma pessoa só, e nós vemos por vezes também Jesus tratando apenas com seus discípulos. Sinais milagrosos ajudam as pessoas a aceitar o evangelho, é o que acontecia ali na vida de Filipe. O texto diz que acontecia milagres, né, através de Filipe ali, e que isso confirmava a palavra e as pessoas iam se convertendo. Mas essa promessa nós já vemos através de Cristo, né? Quando nós vemos Mateus, né, ao fechar do livro ali, a promessa de Jesus, né, concernente à capacitação dos discípulos, incluía isso, o operar milagres, tá? Deus recompensa aquele que o procura. Novos crentes precisam ser batizados para testemunhar, é isso, né? Era essa sequência. Eles eram batizados em testemunho daqueles que eles receberam. E aqui o 11 é: Deus guia os cheios do Espírito para que testemunhem de si. É isso, né? Nós estamos falando a respeito disso. Na primeira lição fala isso, que alguns sugeriram, né, como nome do livro de Atos, de vez ser Atos dos Apóstolos, ser Atos do Espírito, porque nós vemos o Espírito Santo atuando ali constantemente. Aquele que recebe Jesus Cristo encontra grande alegria. É isso. Encontrou Jesus, a vida com certeza muda. Vamos lá então. Deus usa a circunstância para espalhar o seu evangelho. Aqui está falando a respeito da circunstância que levou os irmãos a sair de Jerusalém. Tão cômodo que estava, mas o que levou ali foi a morte de Estevão. Estevão, ele é martirizado, começa a perseguição, né? Ela começa ali afinco mesmo, voltada para a igreja com um ator principal, né? Que é Saulo. Saulo que começa a puxar aí. Mas essa perseguição, ela começa a ajudar de certa forma para que a igreja ela saia ali daquele comodismo e comece a alcançar e cumprir aquilo que Jesus já tinha falado que aconteceria, tá? E aqui vai falar, né, o parágrafo 3 aqui, que Deus tinha um plano para a morte de Estevão, ele levou para si, né, levou Estevão para si, e como resultado, uma grande perseguição eclodiu. E também Saulo, que vai falar referência ao versículo, e também Saulo consentiu na morte dele e fez daquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, aqui, né, fala, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia. Olha que interessante. E de Samaria, exceto os apóstolos. Então tá aqui, Jesus já tinha falado, vaticinado ali que o Espírito Santo os faria testemunha, e aqui o versículo, né, fala que eles foram espalhados para a Judéia e Samaria, tá? Então foi isso que aconteceu. Com a morte de Estevão, a igreja sai para evangelizar. E aqui, né, no página 180, Felipe vai à cidade de Samaria e prega a Cristo. E aqui, né, acontece então de Filipe chegar a Samaria, começar a pregar e as pessoas se converterem, tá?
o texto aí fala, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que fazia. Pois que o espírito imundo saía de muitos que os tinha chamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade, tá? Então, aqui vai falar através gerou um luto ali em Jerusalém, né? Mas também levou alegria a Samaria, por um motivo ali de perseguição e morte de Estevão. Samaria acabou alcançando o evangelho e sendo alegres ali, né? Pela chegada do evangelho mesmo em si. Os irmãos de José, aqui vai falar a história, né, como é que Deus ele dirige a história. Vai falar que os irmãos de José vendem o José como escravo, né, e quando chega lá na frente, José, ele fala, não se preocupe, né, Deus me enviou à frente de vocês para que preparasse todas as coisas. Quando vocês chegassem aqui, as coisas estavam pacificadas, eu teria condição de te ajudar, ou seja, né, Deus controlando a história. Então, através da morte ali, do martírio de, de Estevão, o evangelho chegou até Samaria, tá? Que vai falar que cada crente é testemunha de Cristo, é uma testemunha de Cristo. Fala, o apóstolo continua em Jerusalém, né? Os apóstolos eles ficam ali em Jerusalém e a igreja ela sai, né? O povo sai. Todos os outros crentes foram espalhados, capítulo 8, versículo 1. Passando a testemunhar por onde iam, eles pregavam. Isso não significa que eles tinham sermões preparados. A palavra pregar significa falar ou declarar. Hoje nós tendemos a pensar que pastores e ministros são os únicos que pregam, mas pregar é algo que acontece toda vez que um crente compartilha as boas novas. É isso, né? Então, o que é pregar, a princípio aqui? É anunciar boas novas. Por isso, o evangelho, né? Evangelho quer dizer boas novas. E agora vai falar, né? Onde os crentes pregavam, isso é, onde eles falavam de Jesus, eles procuravam por púlpito, igreja, palco? Não. Eles procuravam por pessoas. É tempo de voltar para o significado verdadeiro de uma pregação, tá? Que é pregar, anunciar, falar a palavra de Deus sem palco, sem microfone, né? Não se faz necessário, tá? A grande necessidade dos dias de hoje é que as pessoas preguem sem público e sem sermões, ou seja, sem aqueles sermões escritos, aquele script, onde começa, o meio, o fim. Não, apenas levar a palavra de Deus pura e simples, como se faz necessário, como tem almas que estão necessitando, tá? Alguns crentes acreditam que pregar é trabalho do pastor, mas não, tá? Todos nós fomos vocacionados a pregar, está lá no Evangelho segundo escreve Marcos, né? No capítulo 16, versículo 15, que fala, ali há um imperativo que todos nós devemos ir de pregar o Evangelho a toda criatura. E aqui vai falar, você não precisa ser um bom pregador para ter o melhor que eles ouvirão, tá? Então é simples, irmãos, é levar a palavra o mais simples possível, mais pura possível, tá? Sem enredo, sem enfeite, é falar a verdade, tá? Que Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está nos céus, à direita do Pai, intercede por nós e brevemente vai voltar. Essa é a mensagem. Felipe não era um apóstolo e não era um pastor, mas apenas um diácono. Ele era um crente honesto, cheio do Espírito Santo e queria trabalhar. É isso, simples assim. Ele não foi vocacionado, né? Ele não foi chamado ele lá na frente, ungiu, falou, a partir de hoje, Felipe é um evangelista que vai estar. Não. A princípio foi chamado para poder atender uma demanda física, puramente uma necessidade que havia na igreja, que era distribuir aos necessitados, né, aquilo que a igreja estava arrecadando. Apenas isso, né? Mas aqui fala que através dele ser cheio do Espírito Santo e se dispor a fazer, Deus ele começa a usar ele como evangelista e alcançou almas. É que vai falar aqui, né, um exemplo, uma bicicleta é mais fácil de conduzir quando está em movimento. Se você parar, ela acaba caindo. E aqui vai falar a respeito da disposição para fazer algo para Deus. Então, Deus ele vai nos usar quando nós estivermos em movimento.
vamos lá, né? O evangelho é para todo mundo. Os crentes de Jerusalém começaram a testemunhar no lugar certo, ou seja, era ali em Jerusalém, né? Na questão da sua cultura, mas o evangelho, né? Ele é para todos, tá? Jerusalém e Judéia soavam bem para os crentes judeus, mas os judeus não gostavam dos samaritanos. Aqui havia um problema histórico, né? Aqui vai falar a respeito dos judeus que acreditavam que os samaritanos eram impuros. Agora, por quê? Aí vai contar a história aqui na questão da invasão da Síria em Israel em 722 a.C., em que era uma tática de guerra, né, dos assírios, deles tirar o povo e levar outro. Então acabou que aconteceu isso. Tinha poucos judeus na terra e eles levaram outros povos para lá. E então houve essa mistura de povos ali em Samaria. Por isso os judeus tinham tanta dificuldade de aceitar os judeus. Mas lembrando o tópico aqui que o evangelho é para todo o mundo. Daí nós falamos já em aulas a questão daquela ideia fechada ali, né, do povo de Israel que tinha de se fechar mesmo, literalmente, e parece que conter Deus ali naquela caixinha que é para ele, mas não, tá? Cristo morreu por todos, a intenção, né, é salvar, tá? É salvar. Então, nós comentamos isso, né, em aula também, que a igreja às vezes ela passa, né, por esse pensamento, se fecha, tem trabalho voltado para si, tem movimentos voltados para si e o povo lá fora está perecendo. Esse pano de fundo sobre Samaria nos ajuda a entender, tá? Atos pode ser dizer, pois preciso perseguição para que Filipe fosse para lá. Então, foi isso, tá, irmãos? Aconteceu o quê? Houve perseguição e aí a igreja alcançou Samaria, né, que até então havia essa barreira, essa dificuldade de aceitar esse povo, mas Deus tem as suas estratégias e eles alcançaram Samaria, tá? E nos próximos capítulos, né, nós sabemos essa divisão, nós vemos Paulo alcançando aí até os confins da terra. Novos crentes precisam ser batizados nas águas e no Espírito, tá? A princípio, então, quando nós vemos essa história de Filipe, ele está levando os irmãos a se batizar em águas, né? Era normal essa conversão de aceitar a Cristo e ser batizado em águas. E logo após isso, eles eram chamados também, né? Eles eram convidados ou eram ensinado a eles ali a busca pelo Espírito Santo e ela acontecia, tá? Através dos apóstolos, né, que chegaram ali depois, o texto vai dizer, Pedro e João desce ali, vai até Samaria, impõe a mão ali, chama todos e eles são também batizados com o Espírito Santo. Apesar de ser batizados em águas, após isso foram batizados com o Espírito Santo. Vai falar o batismo em águas, né, em algumas ocasiões, vai falar que 3.000 novos crentes foram batizados no Pentecoste. Os crentes samaritanos, né, esse texto que nós estamos tratando, está lá no capítulo 8, versículo 12, 13 e 16. Vai falar do eunuco etíope, né, no capítulo 8, versículo 36. E Saulo de Tarso, Cornélio e sua família, Lídia e sua família, o carcereiro em Filipos, os crentes de Corinto, os crentes de Éfeso, tudo. Ou seja, todos eram levados a batizar com o Espírito Santo. Lembrando que, né, essa era uma ordenança que Cristo deixou para a igreja, tá? Muitos em Samaria, incluindo Simão, creram, eles aceitaram Jesus como Salvador, Senhor, e então foram batizados em águas no nome do Senhor Jesus, tá? Tá lá no capítulo 8, versículo 12, 13 e 16. Que vai falar de Simão, né? Que vai falar que ele começa a acompanhar Felipe ali, tá? Os crentes samaritanos creram e foram batizados, isso nos mostra que eles foram salvos, tá? Essa era a prerrogativa ali, naquele momento, era aquela conversão, aceitar Jesus, ser batizado, tá? Havia esse caminho percorrido por eles. Todos os crentes de Jerusalém, Samaria e Éfeso receberam o Espírito da mesma forma, assim como todos os pentecostais. Disso podemos testificar e são membros adultos da igreja. Quantas crianças foram cheias do Espírito Santo, assim como os samaritanos o foram? Talvez mais 1 bilhão. Sabemos que a experiência pentecostal em Samaria é bíblica,
mas quanto aos pentecostais, precisa exigir que as pessoas digam que a sua experiência é normal? O batismo no Espírito Santo após uma conversão é incomum, apenas para aqueles que não o receberam. É normal em um Novo Testamento e é normal para os milhões que receberam o precioso dom do Espírito Santo. Então tá aqui, irmãos. Aqui nós encerramos, tá? Apenas uma pincelada aí no, nessa lição 1. É extenso, né? É bastante assunto. Claro que poderia até ir além, né? E eu quero destacar mais algumas coisas aqui nesse texto, que vai falar, né? No capítulo 8, então, destacando algumas coisas, tá? Que o capítulo 8 vai falar sobre a perseguição da igreja, né? E que culmina aí com a chegada do evangelho até Samaria, tá? A perseguição contra a igreja primitiva contribuiu, né, para que ocorresse uma compreensão mais profunda sobre o evangelho que Jesus Cristo ordenou a pregar. A evangelização dos samaritanos foi realizada por Felipe, tá? Um dos 7 diáconos da igreja. Que se lembram, né? Foram levantados 7 diáconos, entre eles Felipe, e Felipe, que se destaca, né? Felipe e o primeiro mártir ali, né? Os dois, eles se destacam ali entre os 7, tá? Os outros nós não ouvimos falar, né? Mas de Felipe e Estevão, né? E eles se destacam aqui na questão do seu ministério, né? Vai além daquilo que eles foram chamados para fazer, tá? Perseguição contra a igreja primitiva, então, ela tem, né, ela favoreceu para que eles entendessem, né, que deveriam pregar em outros lugares. A evangelização dos samaritanos, então, ela foi feita, né, aqui a princípio, né, descrita por Lucas, por Felipe, né, e quando o Espírito Santo enviou Felipe ao eunuco, né, tesoureiro da rainha de Cândace, esse estava lendo profecia de Isaías, né? E ali Felipe encosta na carruagem, explica e acaba que aquele homem se converte e continua ali a sua caminhada, né? Mais converso, tá? Que Deus abençoe os irmãos.